questão tributária muitas vezes é um pesadelo para as empresas de qualquer porte. E hoje meu convidado aqui no Momento Lead é Jean Borges, ele que é sócio da Limborsi Gomes Advogados. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Lu? Jean, esse pesadelo, né? Muitos autores e muitos juristas falam que o Brasil é um verdadeiro manicômio tributário. Como que um bom planejamento pode ajudar os empreendedores a ter um caminho mais correto dentro dos seus negócios? Então, a gente costuma dizer o seguinte, o planejamento tributário ele tem dois pilares. Um é a regularidade fiscal, que seria, né, buscar tirar o empresário daquela ideia da sonegação, né, que muito no Brasil se vê, se eu não sonegar eu não consigo nem empreender, não consigo crescer. E o segundo pilar é casar essa regularidade fiscal com uma melhor performance tributária, ou seja, uma redução de carga tributária. Então, essa união, né, traz ali tanto um alívio do ponto de vista de não ficar irregular, né, e o fisco em algum momento bater ali na porta, como também encontrar uma melhor performance para que o empreendedor consiga, né, não ficar, digamos assim, ali enforcado pelo custo dos tributos dentro do seu negócio. A gente vê que muitos empresários acabam sendo assediados ao longo da maturidade da empresa para empresas fazerem assessoramento tributário, para buscar algumas brechas, para fazer a dedução de impostos ou fazer um ganho tributário para aquelas empresas. Mas se você, desde o momento que você está começando a empreender, que você entende melhor a dinâmica do seu negócio, já começar a pensar em qual o caminho tributário é mais viável para você crescer, é um melhor caminho do que depois tentar buscar o que você deixou de imposto para trás. É essa a lógica? Então, é importante fazer assim, uma distinção, porque às vezes as pessoas confundem o planejamento com a recuperação de créditos anteriores. Então são duas coisas diferentes, né? Eu posso trabalhar ali com essas duas temáticas. Porque muda a questão de legislação e muitas vezes o que você pagou corretamente, você pode ter uma mudança de legislação que você pode recorrer a esse tributo passado pago, é isso? Sim. Assim como pode acontecer uma circunstância que talvez você tinha esse crédito lá anterior, você não tinha conhecimento, e aí vem ali um julgamento, por exemplo, do STF e determina um período que você possa recuperar ou entende que aquela tese tributária ela não passou ali pelo crivo do Supremo. Então, você perde o direito de recuperar aquele crédito. E o planejamento em si, ele vai pensar no futuro da empresa. Por quê? Porque ele trata de uma reestruturação, né, daquele grupo empresarial. E por muitas vezes vai se compor mesmo essa ideia de grupo, porque o planejamento em si, né, ele muito bem feito, ele está justamente em entender como utilizar o melhor de cada regime tributário. Então, assim, hoje no Brasil nós temos 3 regimes, né? Temos o Simples Nacional, temos o lucro real e o lucro presumido. Qual que é a diferença rapidinha de cada um deles? Então, o Simples Nacional, ele, como o nome diz, ele seria simplificado. Então, você tem uma alíquota apenas que vai incidir ali de acordo com algumas faixas no seu faturamento e você paga os seus tributos. Está resolvido. Já o presumido e o lucro real não tem essa alíquota unificada. Você tem que recolher os tributos em separado. A diferença dos dois é a seguinte. No lucro presumido, eu tenho uma presunção do meu lucro. Então, se a gente pegar uma atividade, comércio. O comércio tem uma presunção na lei que ele tem 8% de lucro. Então, já é presumido aquele lucro. Já no real, não. No real, eu vou apurar exatamente qual foi o lucro da empresa. Então, pode ser que, por exemplo, uma empresa de comércio consiga apurar no lucro real que ela não teve 8% de lucro, na verdade ela teve 5% de lucro. Então, todo esse ajuste, né, ele vai depender muito dessa análise, desse estudo, para entender qual condição atende melhor a performance daquela empresa. E isso vai muito de ramo de atividade, do tipo do negócio, da peculiaridade da empresa e vários outros fatores. E a reforma tributária vai mexer um pouco com esse cenário? Sim. Um pouco. Sim, muito, né? Porque assim, a gente tem dito que essa reforma ela realmente é uma reforma, porque ela mexe substancialmente com o nosso sistema tributário. A gente tem ali, né, falando rapidamente, a união, né, de 2 tributos muito conhecidos, né, PIS e COFINS em um só, assim como também a gente tem a união do ponto de vista de impostos, né, tributos que são estadual e municipal, né, ICMS e ISS, a gente tem também a junção deles. Então, isso por si só já mexe bastante com o sistema. E, atrelado a isso, vem uma série de outras regras que são bastante profundas. O que a gente diz é o seguinte, a legislação é uma só e a gente tem que dançar conforme a música. Então, o que acontece?
O que nós sugerimos ao empresário, né, o que a gente recomenda é o seguinte: vamos buscar aproveitar os benefícios, né, as possibilidades que essa nossa atual legislação traz. Agora, né, porque em a reforma sendo 100% aprovada, os reflexos começam a partir de 2026. Então, quando chegar ali 2026, o momento de ter essa nova reestruturação conforme a reforma, vamos ter que dançar conforme a música de novo. Então, vamos ter que mudar. Mas é importante aproveitar esse tempo, né, que está passando, porque nós temos aí, se a gente pensar, 1 ano e meio até 2026. E disso pode ser que o empresário encontre no planejamento uma economia interessante. A gente vê dentro do LEAD a realidade de algumas empresas que cresceram muito além da expectativa do dono dessa empresa crescer e prosperar. E acaba chegando no momento que ou tem que trabalhar a sucessão, ou pode trabalhar uma fusão, ou uma venda desse grupo, né, empresarial que foi se formando com a dedicação do fundador lá, quando aquela ideia era uma ideia empreendedora e acabou se tornando um negócio. Você vê que muitas vezes as empresas que deixam lá no começo de pensar na estruturação correta, na estruturação de impostos, de ter um contador, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica que entenda o tamanho do negócio, ou comece pequeno e depois ela vá buscando profissionais e consultorias que vá orientando o crescimento dessa empresa. Prejudica muito uma empresa quando ela chega para vender, chega para fazer uma fusão, chega para fazer um grande negócio e não ter esse cuidado com os tributos lá no passado, acaba impactando em ir para um próximo passo? Com certeza, porque o que acontece? A desorganização tributária, ela limita o crescimento da empresa. Então, eu já vi casos, por exemplo, de clientes que têm super potencial, um negócio maravilhoso, mas o negócio estava ali limitado, porque ele não sabia o que fazer para ele conseguir se organizar e não pagar tanto tributo, né, mas fazer isso de forma lícita, né? E aí ele fica numa limitação. Por quê? Porque às vezes ele está ali tentando ficar dentro do Simples para tentar ficar numa alíquota melhor, mas com o Simples tem um limite de faturamento, né, que é de 4,8 milhões no ano, e aí a empresa fica com uma limitação. Ao passo que se ela vai se organizando, ela tira esse obstáculo da frente e ela começa a ir ali crescendo, até chegar a um ponto que talvez ela realmente vire um grupo gigantesco. E aí quando a gente chega nesse momento, por exemplo, de uma sucessão ou de uma venda, uma negociação, uma fusão, naturalmente tem esse histórico, né? Você tem esse histórico e essa empresa tem um valor agregado muito maior do que se ela ficar com essa limitação ali de crescimento. Então, o grande insight para os empresários é pensar como grande desde pequeno, né? E estruturando e se organizando para pensar no crescimento da empresa já desde quando ela é uma ideia incubada ou quando ela é um start de negócio, já pensar no crescimento dessa empresa e atuar conforme a legislação, né? Pagar seus impostos, fazer os recolhimentos corretos, porque muitas vezes esse barato sai caro, né? De sonegar. Exatamente. Assim, o que eu digo muito duas coisas muito importantes. Primeiro, do ponto de vista de fazer o planejamento, às vezes as pessoas têm muito receio, né? O empresário pensa assim, será que isso não vai me trazer problemas? E aí uma coisa importante ser dita a Receita Federal ela dá ok para um planejamento tributário. O que é fundamental entender é que esse planejamento tributário tem o que eles chamam de propósito negocial. Ou seja, eu desenvolvi uma estrutura que tem uma razão de ser. Né? Aquilo não é uma fraude, eu não fiz aquilo só para reduzir. Você está fazendo para acertar. Exatamente, aquela operação toda, se eu tenho 5 empresas na minha operação, cada empresa tem a sua função ali, ela tem uma razão de ser, ela é uma operação legítima. Então isso aí tem a relação com o propósito negocial. E a Receita, ela entende que é lícito você fazer um planejamento, não tem nada de errado com isso. Então esse ponto é muito importante. E o segundo, ligado ao que você disse, né, ali da conta sair mais cara, realmente ela sai muito mais cara se você recebe uma autuação depois. Porque, veja bem, a Receita Federal, né, o direito tributário, ele é ali, assim, bastante feroz. Né? Nós estamos falando aí de multas que podem chegar a 225%. Ou seja, o valor da multa pode ser 2 vezes mais do que o valor do débito, né, se for identificado que houve uma fraude ali e tudo mais. Então, é muito importante ter essa preocupação, porque isso pode levar, ali, às vezes, a empresa a uma situação financeira inesperada. Né? Imagina uma conta triplicada e levando em conta que, se a gente pensar do ponto de vista, né, de como funciona, né, o nosso próprio direito tributário brasileiro, as prerrogativas que o fisco tem, elas são muito grandes. Então, se eu fosse só te dar um exemplo,
Se acontecer uma autuação numa empresa, o fisco tem, por determinação própria, pedir o arrolamento, que seria como se fosse um bloqueio prévio, de imóveis, tanto da empresa quanto até do próprio sócio, de forma direta, porque eles já são considerados como envolvidos no problema. Então, às vezes, no momento ali ainda da investigação, o processo ainda está acontecendo, ainda não tem uma decisão de que a empresa realmente é culpada, mas você já tem ali um bloqueio prévio de bens. Então, a Receita tem essa prerrogativa, e muito simples, ela manda um ofício para o cartório de registro de imóveis, não precisa de juiz, não precisa de nada. Acaba muitas vezes o desconhecimento, né, a falta de um cuidado, de ter um profissional, ter um cuidado com esse back-office, acaba prejudicando os sócios e o crescimento da empresa, né? Totalmente, porque aí isso pode causar, né, tanto essa limitação de crescimento, como pode gerar uma empresa que esteja crescendo a vir a ter ali uma derrubada por conta de uma autuação fiscal que pode se transformar realmente num pesadelo. Sim. Obrigada, Jean. Acho que foi super esclarecedora aqui a nossa conversa. Obrigada. Eu que agradeço. Na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lead, esclarecendo sobre peculiaridades no mundo do negócio e também trazendo empreendedorismo. Até lá!